uma pequena meditação, irmãos, em Jó, capítulo 21. Jó, capítulo 21, de 7 a 15. Eu vou ler, os amados acompanhem, por favor. Diz assim a palavra: Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhece e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça e te adoramos. Obrigado pela tua palavra lida, nos assiste com o Espírito Santo, como é promessa tua, para que possamos, Senhor, transmitir aquilo que tu quer falar com a tua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, aqui há um pequeno trecho do livro de Jó. Jó, uma figura emblemática que nós conhecemos das Sagradas Escrituras, um homem temente a Deus, um homem que procurava viver de acordo com a doutrina da palavra, mas que um homem que foi afligido com a doença, a morte dos seus filhos, que passou por dificuldades aqui na terra, como qualquer um filho de Deus pode passar. Ele foi provado, mas foi aprovado. E essa é a grande questão. Deus, às vezes, trabalha na nossa vida para depois trabalhar através da nossa vida. A palavra do Senhor diz que as tribulações traz perseverança, perseverança traz experiência, experiência traz esperança. Muitas vezes o que nós passamos dificuldade na vida servem para a gente alentar, para a gente acalmar o coração daquelas pessoas que bem depois de nós vão precisar dos nossos conselhos. E aqui naquele momento de dificuldade, Jó, abandonado até pela própria esposa dele, onde ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, aonde aquelas pessoas que se diziam amigo de Jó começavam a escarnecer, começavam a buscar neles: tu está escondendo o pecado aí, cara, tu não é esse todo bonzão que tu aparenta ser, não é possível, tu está sofrendo tanto, alguma coisa de mal aconteceu, tu fizeste. Não consegue associar o fato de nós passarmos por dificuldade e nós professarmos Deus como nosso Salvador. Tanto é que hoje nós vemos muitas igrejas dizer cristãs, aonde pregam esse falso evangelho. Venha para cá e os seus problemas estão todos resolvidos. E as pessoas se decepcionam. E, mais triste, uma palavra diz, Deus diz: não entra no céu e impedem outros de entrar. Porque as pessoas se decepcionam, não com a igreja, se decepcionam com a palavra de Deus. E como o pastor Hernandes diz,
Deus não tem compromisso com a palavra de pastor, tem compromisso com a palavra dele. Se o pastor está sendo fidedigno às Sagradas Escrituras, aí sim, porque está falando apenas como boca de Deus, aí Deus tem compromisso. E nesse momento aqui, nesse contexto, Jó também, daquela situação que ele estava vivendo, ele chegou a pensar assim, pois é, como é que vivem os perversos? Envelhece, ainda se tornam mais poderosos. Bate às vezes nisso, né, irmãos? Em qualquer um de nós, tem até um adágio antigo que diz assim, eu me lembro que antigamente falava assim, quanto mais eu rezo, né, não era oro não, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. As pessoas não conseguem. E aqui, no primeiro momento, mas nós, conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que não é isso, na verdade, quando ele diz, como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem, ainda se tornam mais poderosos. Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz. Olha só, tem paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. A palavra do Senhor diz que Deus corrige o filho a quem ama. Ele não corrige o filho que não é dele. Então, o fato, como eu me lembro que o pastor Marcelo já citou alguma vez aqui assim, que ele falando com uma família sobre o pregar a palavra de Deus, não quero palavra de Deus aqui, minha vida está muito boa, eu estou vivendo bem, para que eu quero Deus? Então, é uma paz falsa, é uma paz circunstancial, porque não tem nenhum de nós aqui na face da terra que possamos, do berço à sepultura, vivermos sem dificuldade, sem problema. Então, se a nossa paz, se o nosso bem-estar, se o Deus que nós professamos ser aquele que nos garante tranquilidade, nos garante vivermos dias, independentemente das circunstâncias, termos a paz, se nós formos colocar nossa confiança nesses momentos apenas, em situações, a gente vai ficar, a cabeça da gente vai ficar maluca, porque, na verdade, nenhum de nós consegue atravessar essa vida aqui sem ter dificuldade, sem ter problema. E se não teve ainda, vai ter. Vai ter, se prepare que vai ter. Por isso que diz que a paz não pode ser circunstancial. A paz não é a ausência de problema. A paz é a presença de Deus na vida da gente. E aí ele fica, né, pensando naquele momento, né, de tanto sofrimento, o seu touro gera e não falha, as suas novilhas têm cria e não abortam, como se fosse tudo a mil maravilhas, né? Passam eles seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. É desse jeito? Pelo conhecimento que nós temos da palavra? Claro que não, né? Mas nós vivemos, às vezes, determinados momentos na vida da gente e que as circunstâncias nos faz, às vezes, se nós não estivermos bem alicerçados na palavra do Senhor, a gente vacilar. A gente tem inveja da casa daquele que nem sequer professa a Deus, daquele que não está preocupado em dar satisfação da sua vida para Deus. E aqui, como ensino da palavra do Senhor, interpretado pelo pastor Hernanes mesmo, ele nos dá assim algumas orientações, diz assim, a graça comum de Deus distribui suas benesses a crentes e a descrentes. Só que estes últimos não vê sua riqueza como dádiva de Deus. Por isso não o honram nem lhe dão graças.
Deus estende o sol, a chuva, a todo. Aquele que glorifica o nome dele, aquele que não glorifica. Aquele que o louva, aquele que não o louva. Isso é a graça comum. A diferença é que os filhos de Deus o reconhecem e sabem que vem dele. O outro não. Os descrentes, aparentemente, têm uma vida melhor que os piedosos. Aparentemente. Em suas casas, a paz e a vara da disciplina de Deus não os castiga. No campo, suas redes são férteis, em casa as crianças são saudáveis, brincam e se alegram ao som da música. Vivem os dias na prosperidade e descem em paz às sepulturas. Eles pedem para que Deus se afaste de sua vida e demonstram total desinteresse em conhecer os caminhos divinos. Não servem a Deus nem buscam sua face em oração. Sua sensação de bem-estar é o seu maior perigo. É o maior perigo que tem a gente achar que Deus, se eu estou tendo isso, estou tendo aquilo, se eu tenho saúde, se na minha casa está tudo bem, independentemente da maneira como eu estou vivendo, é porque Deus tem se agradado de mim. Eu não tenho a palavra de Deus como balizamento, como referencial. Eu não me preocupo. A minha referência de dizer que eu sou uma pessoa que estou agradando a Deus não é as Sagradas Escrituras, é a vida daquele que é pior do que eu. Eu me lembro que durante a pandemia de 2019, um conhecido meu chegou assim para mim e fez um comentário. Rapaz, morreu fulano e fulano. Tu acredita que semana passada eu estava com os dois? E eu estava em Belém com os dois morreram. E eu, cara, não estou nem gripado, eu acho que porque Deus, sabe, gosta muito de mim, Deus, tipo assim, se admira de mim. Sabe, se exaltando. Então, não consegue reconhecer a graça de Deus, as misericórdias do Senhor, se coloca como merecido. Eu tenho feito por onde? Porque Ele se agrada de mim. E como já hoje foi citado pelo presbítero Fabiano, do melhor que nós possamos fazer é trapo de imundícia. Nós temos que reconhecer simplesmente que nós somos pecadores, que carecemos da misericórdia do Senhor, e que se aos nossos olhos, aparentemente, a vida daquele que não professa Jesus Cristo como seu Salvador, daquele que faz descaso dos filhos de Deus, daqueles que escarnece da palavra do Senhor, e que eles estão se dando muito bem, calma, espere, porque como em 1 de Pedro diz, para Deus, 1000 anos é como o dia que passou, e um dia são como 1000 anos. É só aparentemente. O melhor está por vir para os filhos de Deus. Diz assim, que o melhor para o descrente é essa vida aqui. Para os filhos de Deus, o pior é essa vida, o melhor está por vir. Porque como diz em Romanos, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente é incomparável com a glória a ser revelada aos filhos de Deus. Amém? O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez.